Diga graça. Diga graça. Diga graça. Dê uma grande salva de palmas para Ele. Quem começa o ano desta maneira é sábio. Saúda dois irmãos, diga bem-vindo ao ano da plenitude. Dois irmãos. Bem-vindo ao ano da plenitude. Dois irmãos só, não três. Dois. Quem começa o ano bem, a probabilidade de terminar bem é 100% garantida. Vamos à palavra de Deus, 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Meu Deus, dispensa-se ler esses versículos aqui em casa. 1 de João, o apóstolo amado, aquele que estava no monte, falávamos dele ontem. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, se a igreja está lá, pode dizer amém. Podemos ler numa só e única voz, 1, 2 e 3. Sim. Maravilha. Convido a amada igreja para tomar os assentos. Passo a ler onde a igreja acabou de ler. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E esta é a confiança que temos nele. A palavra nele é uma linguagem da nova aliança. Depois da cruz, nós encontramos muito essas palavras nele, em Cristo, através por ele. É extremamente importante prestar atenção a alguns termos na palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ponto. Que vida! Ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Não vamos alcançar, alcançamos. Presta atenção aos tempos verbais. Olhando para estes dois versículos, olhando para o contexto, o assunto principal aqui é a oração. É a oração que funciona. É a oração que alcança resultados desejados, almejados. Sabemos que é tradição e é frustrante orar e não ter resultados. Vou falar disso. E eu disse para a amada igreja que a nossa igreja tem 3 pilares que norteiam a nossa espiritualidade, o fogo e a vida desta igreja.
ela não tem como ser parada, ela não tem como não crescer, ela não tem como não ter fogo, por conta desses 3 pilares. Na verdade, qualquer igreja séria deveria se apoiar nesses 3 pilares. O primeiro pilar é a oração, não na sua ordem de importância. O segundo pilar é a palavra de vida. É a palavra de vida. E o terceiro pilar é o Espírito da graça. Então estamos a falar de 3 pilares. E nesta tarde vamos olhar para o primeiro pilar, que é a oração. Que é a oração. O Senhor Jesus, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Estava a citar Isaías 56, 7. Era algo profético, ele estava a olhar para os gentios, estava a olhar para nós. Ele disse que está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Mas a igreja estava a virar uma casa comercial. Hoje temos igrejas comerciais. Não é este o objetivo principal, ou não é este o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é a espiritualidade, é a oração, é comunhão com Deus, é relacionamento com Deus. Então, a oração, presta atenção, foi o segredo da saúde e da estabilidade da igreja primitiva. Pode ver no livro de Atos. Esta igreja sacudiu a sua geração. Esta igreja fez história, até nós sermos alcançados pelo Evangelho. Foi graças a esta igreja primitiva. Qual era o segredo da saúde e estabilidade desta igreja? Era a oração. A oração foi o segredo da autoridade e espiritualidade do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele dependeu da oração. Ele dependeu da oração. Marcos, capítulo 1, o versículo 27, a Bíblia diz que o seu ensino tinha autoridade. Havia muita espiritualidade naquilo que estava a fazer. E quando lê o versículo 35, é ali onde está o segredo dele. Ele orava. Ele orava. Não é possível ter vida, ter estabilidade, como filha de Deus, como filho de Deus, sem comunhão, sem a oração. A oração foi o segredo da igrejinha. Para aqueles que conheceram a igrejinha, foi o segredo da igrejinha. Isto norteava a saúde e a estabilidade da igrejinha. E sempre será assim. Não vai mudar. Não vai mudar. Dali que propus como tema para compartilhar com a amada igreja: Ele sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve. O meu problema é que a igreja está a fazer da oração uma reza, uma tradição. É meu objetivo ajudar a igreja nesta tarde a sair da teoria para a prática, para resultados. A sair da reza para uma comunhão íntima e genuína. Porque a essas alturas do ano, muitos estão a orar, muitos estão a jejuar. O que é bom até certo
Ponto. Mas a questão é, depois da oração, o que é esperado? Muitos fazem por tradição, ou usam este período como um período de barganha, um período de troca ou de pressionar a Deus para fazer alguma coisa. Não. Graças a Deus que dizia que nestas jornadas de oração e jejum, na nossa igreja, tenho recebido testemunhos, tenho ouvido coisas fenomenais de irmãos que escreveram os seus alvos, oraram e tiveram resultados. Então, se aconteceu no passado, vai acontecer ainda neste ano. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, ele ouve. Se a oração não pode ser ouvida, não é oração, é reza. Não é diferente de falar para um pilar. Se oramos e não esperamos nada, não temos resultados. Então, alguma coisa não está bem nesta oração. Então, quero aqui apresentar 3 princípios para a sua oração ser ouvida em 2026. Princípios. Tem graça que a igreja do século XXI não gosta de princípios. Gosta de ser empurrado ali, ser dado água. Água não é princípio. Sal não é princípio. Estava a escrever aqui 3 P's. Propósito, princípios e processo. Se você tem um propósito de vida ou na vida, deve seguir princípios. E depois deve passar por processo. Tem coisas que não tem corta-mato. Não tem como. Você vai ter que seguir um processo, vai ter que seguir princípios. Então, o primeiro princípio que nós encontramos aqui é a confiança. Esta é a confiança que temos nele. E a igreja sabe muito bem que a confiança é um dos elementos da fé. É um dos elementos da fé. Então, se não misturar a sua oração com fé, com esta confiança, não vai te ouvir. Estaria a fazer barulho, não vai ser ouvido, não vai ter resultado. É preciso misturar com fé. Mateus 17, também está registrado lá em Marcos 9. Me interessa a partir dos versos 16 até 21. Depois de uma situação em que os discípulos não conseguiram, eles oraram, rezaram, usaram autoridade, não funcionou. E do nada, o Senhor Jesus aparece, e na hora, o espírito imundo, o demônio sai. Eles ficaram preocupados. Foram ter com o Senhor Jesus. Disseram, Senhor Jesus, por que nós não conseguimos? Em pouco tempo você conseguiu. Qual é o segredo? Às vezes é preciso ser humilde o suficiente para perguntar àqueles que têm resultado, para aprender com aqueles que têm resultado. Quando você é orgulhoso, você não vai aprender. Precisa de ser humilde e perguntar, mas como é que você consegue ter tantos resultados em pouco tempo? Então o Senhor Jesus explica, quando chega no versículo 16,
Ele levanta ali o problema, geração incrédula, incredulidade. Ele diz que este não sai senão pela oração e jejum. E alguns fizeram doutrina nisto ali. O ponto ali não era oração e jejum. Que há demônios muito fortes que se você não jejuar não vão sair, não. Não é isso. Até que pode funcionar porque era antes de Jesus morrer na cruz. Depois dele morrer na cruz, nós temos autoridade em seu nome. Vou falar disso quando tivermos tempo. Então, o ponto ali era falta de fé. Uma das coisas que o jejum faz, ele não te dá mais autoridade. Não. Ele vai roer a sua incredulidade. Vai tomar conta da carne. Vai tomar conta da sua mente. Porque há esta luta entre o espírito e a alma. O espírito concorda com a palavra, diz que é isso, a mente aparece, diz que não. Agora, quando você jejua, você vai humilhar, vai sujeitar a carne, a sua mente, à vontade de Deus. A vontade de Deus. Porque o segundo princípio é a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos segundo a sua vontade. É segundo a sua vontade. Da outra maneira, não vai acontecer, não vamos alcançar. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, aquilo que nós queremos, não vai funcionar. A coisa boa é que é possível conhecer a vontade de Deus. É possível conhecer a vontade de Deus na oração. E a vontade de Deus na oração tem dois pilares. Ou compreende duas coisas. Primeiro, é a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Cristo, a palavra de vida, a palavra de Deus, este tem a vontade de Deus. Tem a vontade de Deus. João 15, o versículo 7. Diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiser e vos será feito. Se você orou segundo a vontade de Deus, não tem como não acontecer. Lembra-se de Elias. Elias, ele determinou para que não chovesse, usou a autoridade, durante 3 anos e meio, não choveu. E orou de novo, choveu. Por que isso funcionou? Se prestar atenção, é que antes ele fez segundo a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus sobre Elias. Não estava a fazer porque acordou e pensou. Ele tinha bases bíblicas. Então, quando alguém ora segundo a vontade de Deus, está a orar segundo, faço a repetição, a palavra de Deus. Está a orar segundo a palavra de Deus. E o segundo pilar da vontade de Deus é o nome de Jesus. Toda oração que alcança resultado deve ser capeada pelo nome. João 16, 23 e 24, a Bíblia diz, naquele dia, que dia? Era o dia da graça. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai fazer. Se eu pedir em seu nome, pedir segundo a vontade dele, que é a palavra, e pedir em seu nome, aconteceu. Aconteceu. E depois de eu passar por esses princípios, chego no terceiro princípio, que é sabemos.
Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabemos. Isso gera ali uma convicção. Alguém que sabe. E na verdade, se você estudar com profundidade a oração da nova aliança, o ponto principal desta oração, da oração da nova aliança, é o conhecimento. É o conhecimento, é o saber. Na verdade, o saber está acima da fé. Quem sabe já não precisa de fé. Porque tem uma convicção. Tem uma convicção firme. Sabemos que já alcançamos, não vamos alcançar. E se sabemos, você começa a viver segundo este saber. Começa a se comportar, a agir desta maneira. E a pergunta que não cala é o que você sabe que vai acontecer neste ano. Você orou e sabe que vai acontecer. Uma das figuras, e quando termina o nosso tempo já se foi, que sabia que o Pai sempre ouve, é o Senhor Jesus Cristo. João 11, o versículo 41 e 42, eu estava a meditar esta tarde. E a Bíblia diz assim: Pai, graças te dou porque sempre me ouviste. Quando chega no versículo 42, ele diz: sempre me ouves. Ele tinha uma certeza absoluta, ele tinha uma convicção que o Pai lhe ouvia. Sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos, sabemos. Então, com esses três princípios, a sua maneira de orar muda, deixa de rezar e orar. Por que nós oramos meia volta, murmuramos? Por que oramos meia volta, recorremos a outras coisas? É porque está a faltar esta ciência. Está a faltar esta ciência. Convido a amada igreja para se levantar. Infelizmente o tempo se foi. Pode se levantar. Ele sempre nos ouve. E neste ano, Ele vai te ouvir. Alguém não ouviu? Este ano, alguém vai ser ouvido. Feche agora os seus olhos. Deus, deixa eu falar isso para alguém. Deus não está interessado com o seu passado. Nem tampouco. Deus está interessado com o seu futuro, muito interessado com o que vai acontecer nos próximos dias na sua vida. Você está a começar o ano de joelhos, está a começar o ano consagrando a sua vida. Este Deus vai te surpreender. Ele ouve. Quero pedir à igreja para orar do fundo do seu coração. Diz alguma coisa, começa, não faça orações emocionais. Faça orações inteligentes, que estão norteadas com princípios bíblicos. Já basta de contar anos. Já basta de ver outros a serem abençoados. Já basta de ver outros a avançar. E você a ficar para trás. Já basta. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas. Você fala em línguas, vai falando em línguas.
Hondalabasia barabasokoroboshia barabase. Ondoroboshia barabasokoroboshia. Andoroboshia barabasokorobose. Já aconteceu. Já aconteceu. Andoroboshia barabase. Já aconteceu. Andoroboshia barabase. Vai orando, vai falando em línguas. Oroboshia barabasokoroboshé. Vai orando. Remandoroboshia barabase. Obrigado, Senhor, obrigado. Recebemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga comigo, graça. Diga graça. Não estou a ouvir, diga graça. Diga graça. Diga graça. Dê uma grande salva de palmas para Ele. A nossa sessão de hoje termina por aqui dessa tarde. E amanhã à tarde temos novidades. Vamos começar a falar mesmo da plenitude da graça. Então, pontualmente às 16 horas estaremos a começar. Vamos começar muito cedo e vamos entrar na própria plenitude da graça. E, por instrução divina, pedimos aos irmãos para escrever 7 alvos para este ano ou para os próximos anos. Escreve 7 alvos que estão de acordo com a vontade de Deus, porque vai acontecer. Repito, não para manipular. Já ouvi muita coisa. Nestas jornadas de oração e jejum, já vimos muita coisa, já ouvimos muita coisa boa. Então, escreve. E no último dia, vamos dar as nossas primícias. Procura ouvir do Espírito Santo. Também dê o seu melhor. Não dê a Deus qualquer coisa, dê o seu melhor, porque também funciona. Por 3 razões que eu vou explicar, talvez na segunda ou na terça-feira. Por que você precisa de dar as suas primícias? 3 razões básicas. 3 razões básicas. A primeira é para a expansão do reino de Deus. Sempre que Deus quis fazer grandes coisas, contou com os seus filhos. Não havendo mais nada, até amanhã às 6 horas, a primeira sessão até às 7, e às 16 horas estaremos de volta. Saúde ao seu irmão com a graça e paz. Até amanhã.